Então vamos mostrar um pouquinho dos bastidores aqui, ó. Posso por agora. Aí. Hi, I'm Paul Peta, and this is Tom. Xó, nós vamos fazer as imagens aqui, que os Catarina vão ficar tudo louco. Vão falar, esse cara não é Catarina, esse cara é marciano. Nós vamos inventar agora pular por cima do drone, espia essa. O Porpeta não vai mirar na minha cabeça. Vamos criar um código. O código é Bebê Reborn, pronto. Bebê Reborn. Bebê Reborn. Tá. Eu sei que você tá Tá entrando fácil, né? aqui, e eles já vão posicionando ali. Se eu ver que vai dar alguma merda, eu abordo, eu desligo o drone. Não some da sua linha, atropela o drone, não se machuca. É melhor você comprar um equipamento novo porque ficar sem você. Confinte. Valeu? Ligou até o cigarro agora. Agora vai, né? Oxê! Tô pronto, Porpeta! Bebê Reborn, cadê o drone, caralho? Tentativa 38. Bebê Reborn chegou! Ih! Drone! Oh! Passou muito perto! Que loucura! Podemos passar pra galera? Xó, vai ser no telão, vai ser choque, vai ter muito artista que vai virar atleta. Tem muito atleta que vai virar artista. Stop that. Stop that. Stop that. Stop that. Yeah, I hear him chatting the noise. Can't stop for the talking. I hear him chat with the boys. Nice keep walking, yeah. Just too sharp with the prize. Let the girl tell me I'm awesome, yeah. Act like fire on the pine. If you wanna touch my stop that. Yeah, I hear him chatting the noise. Can't stop for the talking. I hear him chat with the boys. Nice keep walking, yeah. Just too sharp with the prize. Let the girl tell me I'm awesome, yeah. Act like fire on the pine. If you wanna touch my please use caution. Da série É Demais. E para nós é um prazer estarmos aqui mostrando tudo isso. Ó, saí até do vídeo. Vou voltar aqui, hein? Nossa, vou ter que pôr o óculos. Mas, ó, quem sabe faz ao vivo e eu soube desligar a câmera e não soube ligá-la novamente. É isso. Fala, Bikezone. É um prazer estarmos aqui entre amigos, mostrando e conversando com vocês muito do que a gente curte. Cultura e história sobre rodas. O Nata, vindo do rolê, ó, já está se posicionando. E nós temos um convidado especial, juntamente com o Caetano Caeza Mataro. É ele, Henrique Porpeta de Moraes. Para já começar direto no assunto, da onde veio Porpeta? Já que olhando para você, eu não consigo ligar uma coisa a outra. Não. A gente brinca porque a gente é amigo, né? Tem um negócio que, graças a Deus, a nossa geração, né, nascidos antes de 80, não conheceu, que é o bullying. E aí, lá no Jardim 2, Jardim 3, alguém virou e falou assim, Porpeta! Aí a gente fala, Porpeta nada! Porpeta! Aí ferrou, cara. Aí ficou. E aí, durante os primeiros anos da vida, eu era irritadíssimo, né? Porpeta é tua mãe. Mas aí, de repente, a gente percebeu que às vezes é inevitável, né, cara? Então, relaxa, aproveita o momento. E adotei o apelido quase como o meu nome. Hoje em dia, me ligam, eu queria falar com o Henrique. Aí eu falo, cara, não é minha mãe, não é meu pai, é alguém querendo vender, né? Porque geralmente quem vai falar comigo é o Porpeta, né? Até aqueles que são indicados. Outro dia alguém me ligou que se me indicou, falou, é o Porpeta. Aí que o Luciano Cadeira falou para chamar de Porpeta, mas é isso mesmo? Eu falei, não, cara, é isso mesmo, é o Porpeta, vamos lá. E foi assim que nasceu o codinome Porpeta, que virou o nome de guerra do Porpeta. É demais, todos nós curtimos muitos e somos ligados à imagem. E como nós nascemos, né, todos no século passado, nós vimos parte dessa grande evolução. E numa conversa entre os amigos Nathaniel Giacomozzi e Caetano Caeza Mataro, a gente teve a ideia de estar aqui. Inclusive, começou por causa disso, porque eu estava falando com o Nata,
justamente no nosso último papo com o Nata, que ele estava falando do Rampage, que ele teve lá e estava com os drones lá. Eu falei, pô, Nata, eu queria começar a operar, queria ser piloto de drone, que deve ser, pô, uma profissão muito louca, né, meu? Tem que ter muito estudo, muito treino, muita prática, e tem que começar de algum jeito, né? E o Nata começou a falar um pouco dos equipamentos, aí o Titio Cadeira falou, pô, tem o Porpeta que é o piloto disso daí, que manja pra caramba, e surgiu essa ideia. Então, eu agradeço demais vocês estarem aqui no nosso canal, e a gente quer que vocês vivam a experiência de vocês, como é que é isso daí, como é que é pilotar um drone, né? Porque não tem que ser piloto de drone mesmo, é uma especialidade, né, cara? Tem que ter prática, técnica, treino, não é só pegar um drone e sair pilotando. Então, é um prazer ouvir vocês e ouvir tua história, Porpeta, ouvir você, Nath, e bem-vindos. Valeu, obrigado pelo espaço aí. Pô, deixa eu aproveitar e contar um pouco da minha história com o drone. Eu olhei faz uns 3 anos, pouco antes, mais, 4 anos, eu olhei essas imagens bonitas de drone e tal. Falei, vou comprar um drone desse. Minha mãe estava viajando, falei, traz para mim aí. Comprei na internet e mandei vir. Montei e era daqueles bem foda, que tinha um range extender que ia longe, não sei o quê. Segundo voo, perdi o drone. Pô, coisa mais difícil da minha vida que eu já vi, não tem... Cara, parece... Tu voa um drone normal, é uma história, é um esporte. Esse aí não tem, cara. É muito difícil. Aí comecei a voar no simulador, tentei, aí fui voar de novo ao vivo, não dei conta. Falei, não, isso não é para mim. É muito difícil, cara. Então vamos começar conversando com o Henrique Porpeta de Moraes, que daqui para frente, como em contrato, né, Porpeta, a gente vai chamar pela alcunha Aka, pelo codinome Porpeta, também conhecido como apelido. Como começou? Eu faço uma relação direta aos drones, aos controles, né, tanto de videogame como de controle, de carrinho de controle remoto e tudo mais. Como começou essa história para você? Porpeta está mutado? Perdão, senhora, desculpa. Esse negócio aqui para mim é novo, tá bom? Tem 3 botões. Vamos. Quem sabe faz ao vivo. Liga e desliga. Cara, o drone começou de uma forma completamente inusitada e aleatória. Não era nem para ter drone na minha vida. A minha vida inteira, tirando drone, eu só sei fazer eventos. Trabalhei quase 17 anos numa grande empresa de eventos multinacional. E aí, no meio daquelas loucuras de feiras corporativas, a gente recém saindo da FIFA 14, né, a Copa do Mundo no Brasil, entrando nas Olimpíadas do Rio de Janeiro 2016, ainda não tinham criado aquele termo bonito, burnout, então eu estava só de saco cheio de tudo e falei, cara, preciso dar uma descansada. E juntei um dinheiro e fiquei parado um ano. Nesse um ano, segundo dia, eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa, né? Não dá para ficar aqui olhando para a TV e todo mundo fazendo algo. E aí eu vi um drone, cara, vi um vídeo de drone, igual todo mundo, né, cara? Fala, puta, que muito louco isso. Aí entrei no Mercado Livre, filtrei drones pelo mais barato. Aí ia buscar a referência dele na internet, aí descobri, pô, mas tanto na parcela, melhora. Até que eu arrumei um drone também e, cara, me sentia todo poderoso aquele drone, cara, porque ele estava voando, né? Ele ia 30 metros para frente, ele ia 30 metros para cima e fazia tudo dentro daquele raio que eu pedia. Até um dia eu conheci um velho doido, cara, chama Vanzan. Bicho, pensa num cara doido, cara. E o cara destravou meu drone e falou, não, meu filho, olha o que vai acontecer aqui. E o drone foi embora, cara, 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, e o coraçãozinho já na mão aqui, segurando. Aí ele dá o controle na minha mão e fala, volta agora. Eu falei, como volta, cara? Aí foi apertar aquele botão, né, para voltar sozinho. Ele falou, não, vai trazer o drone. E aí trouxe o drone, cara. Eu falei, nossa, tremia, parecia uma vara verde, cara. Parecia que eu ia dar o primeiro beijinho aos 12 anos de idade lá atrás.
E aí, cara, aquilo rompeu uma barreira, né? Que eu falei, nossa, cara, o negócio vai longe e volta. Já era um equipamento bom, já era um Phantom 3. Então, ele já tinha um mínimo de segurança. E aí, cara, naquele momento ali que eu vi o drone indo embora além dos 30 metros, que eu nem sabia que ele tinha um modo de segurança, que ele vem nesse modo, né? Que você tem que entrar lá e concordar de que você vai a partir de 30 metros por conta. E aquilo foi uma virada de chave. Aquilo eu falei, nossa senhora, é isso que eu quero. E não tinha nem a pretensão de filmar ainda, só via aquilo, cara. Eu via o veículo, sabe? Eu falei, nossa, cara, ele vai embora. E volta. E aí, a partir dali, eu comecei a voar cada vez mais, comecei a estudar. Sempre gostei muito de estudar, né, cara? De ler, de entender aquilo que eu estou fazendo. E aí um dia o próprio Vanzan me mostrou esse dronezinho de corrida, a gente chamava de mini racer no começo, né, o drone de corrida, cara. Sabe a primeira vez que você viu meu drone, cadeira voando? Eu já tive essa sensação também de ver aquele drone uma primeira vez voando. Caraca, meu, que negócio rápido. Até para ajudar quem está nos assistindo, vamos categorizar para nós que conhecemos um pouquinho e para quem não conhece nada, uma divisão dos drones, né? Então, categoriza, faz uma divisãozinha, não vamos falar em quantas, mas é importante para nós entendermos e desenvolvermos nosso papo e raciocínio. E até, qual foi esse seu primeiro drone? Qual foi o primeiro que você comprou no Mercado Livre? Como é que você começou? Qual foi o primeirão? O primeiro drone foi um né? Phantom 3, da DJI. E, cara, dividir os drones em categoria é uma coisa muito subjetiva, porque nem existe tecnicamente essa categoria dividida. Tá? Como eu disse, o que me chamou a atenção nos drones é que eles não são uma câmera que voa, eles são um veículo voador e que, por acaso, levam uma câmera. Então, eu acho que a melhor maneira de a gente dividir um drone, sem ser a parte técnica que a regulamentação dá, que é em peso, por conta disso, de falar, cara, drones que carregam até tantos quilos são categoria X, drones que carregam até tantos quilos são Y, e assim por diante. Eu acho que existem segmentos em que os drones são aplicados. No nosso caso, é o segmento do audiovisual, né, da aerofotografia. Então, o drone está levando uma câmera lá para cima. E aí a gente tem diversos tipos de drone. Fala, um drone cinemático. Cara, eu acho que todo drone é cinemático. Como toda bike, ela pode ser competitiva. Obviamente que assim como a gente tem bikes que são mais aliviadas e preparadas para mais impacto, para descer uma montanha, que talvez não seriam tão performantes num velódromo, por exemplo, a mesma coisa a gente pode comparar com os drones. Para cada aplicação que a gente vai fazer, há um tipo de drone. A DJI ela é muito boa porque ela tem uma competência construtiva muito boa. Eles têm um projeto de um drone extremamente seguro, recheado de sensores. Esses últimos modelos agora vêm com o sistema LiDAR, ainda não tão bem presentes no drone, mas já vem com o sistema, que é um sistema por raio laser. E, cara, ele independe de luz para funcionar, ele vai mandando informação, ele vai batendo, tipo um sonar antigo, só que de última tecnologia. Né? E, cara, tem drones, agora tem o Mavic 4 Pro, que para mim é o estado da arte dos drones da linha consumidor, da DJI. Abrindo um parênteses dentro do parênteses, a DJI ainda classifica drones para consumidor, drones para empresas e drones para aplicações de agronegócio e campo. Né? Então, quando a gente fala de consumo, esse 4 Pro ele vem com recursos, cara, absurdos. Ele tem o equivalente a 3 câmeras lá dentro, uma 28mm, uma 70mm, uma 168mm. Milimetragem seria o tamanho da tela, depois o Nata vai explicar isso melhor para a gente, que nesse segmento eu sou papagaio de pirata, só repito. E também tem agora o Mini 5 Pro, que é o inverso do 4 Pro, que é um drone extremamente leve. Ele, com a sua bateria normal, sem ser a bateria Plus, ele fica abaixo de 250 gramas, ele fica com 249 gramas, o que na maioria dos países
Olha lá, exatamente isso, ó. Na mão direita do Nata está o Mavic 4 Pro. Olha o tamanho disso. Esse é um drone que ele vai a 90 km por hora, ele grava 6K, 120 FPS, ele é um monstro. Tá? Ele é hoje esse gimbal dele, que tem toda essa rotação, cara, é um absurdo. Ele cria diversas perspectivas e ele, inclusive, esses dois drones simulam muito o ponto de vista da FPV, porque no controle deles, você pode pegar um dos comandos de Roldana e programar ele para ele girar o gimbal. Esse que ele tem na mão agora, esse é o Mini 5 Pro. Turma, Mini 4 Pro. O Mini 4 e o Mini 5 Pro muda pouca coisa, tá? Basicamente, o 4 ele é um sensor de 1/1/3, o Mini 5 ele é um sensor de 1/3 e ele recebe 2 sensores a mais em cima. Somente isso. Tá? Eles são drones que têm uma bateria chamada Plus, que ela estende um pouco o tempo de voo, ele vai chegar aí a quase 45 minutos, segundo o fabricante. Em testes reais, ele chega aí a meia hora, 32 minutos de voo. O Mavic 4 Pro, que é o grandão que ele mostrou, ele vai chegar a 90 km por hora no seu modo esporte. Cheguei a 96 nele, dando uma inclinadinha a mais na programação dele a favor do vento. E o Mini 5, Mini 4, ele vai chegar aí a 67 nas mesmas condições, 70 num vento mais forte. A gente está vendo que é um universo, né? E esse universo, ele conseguiu mesclar influências de diversas áreas, tanto da tecnologia como do cinema e tudo mais. Então, há pouco tempo atrás, para você conseguir fazer um comercial, uma peça promocional, um filme, um longa-metragem, você precisava de um helicóptero com equipamento específico para fazer um voo, você precisava ter, vamos chamar assim, de tractanas e maneiras de conseguir obter isso, que com a tecnologia dos drones e a junção disso no cinema e tudo mais. Então, por exemplo, o Steadicam, o gimbal, cara, é um momento muito, muito interessante que a gente está vivendo dessa junção dos melhores do mundo, das melhores coisas do mundo, inclusive a entrada da DJI com os melhores motores do mundo para a modalidade das IMTBs, né? Bora viajar em cima disso. Vai um pouquinho, Nata. Cara, mas eu acho que para mim, que sou leigo nessa parte de drone, principalmente na parte de FPV, né? Porque eu acho que nessa parte de drone, que eu chamo com GPS... Explica o FPV para quem não sabe ainda, por favor. Isso. Cara, eu acho que FPV é esses drones muito rápido, que é realmente... Que é o óculos, né? Que é pilotar pelo óculos para ter a imagem mais rápido, porque, na verdade, com esse drone, quando eu bater ele, eu acho que a imagem, quando eu estou vendo que vai bater aqui, a imagem, quando eu vi, pelo menos na tela, ele já bateu. No caso da velocidade que o drone que o Porpeta usa, ele tem que usar o óculos porque a tecnologia, né, da velocidade que ele recebe no óculos é muito mais rápida. Então, ele precisa... Tem delay? Tem, né? Delay? Ó, deixa eu só explicar rapidamente, porque a gente estava falando da categoria dos drones. Então, resumidamente, no mundo audiovisual hoje, nós temos os drones DJI, que são drones usados muito mais hoje por uma contemplação, uma referenciação, aonde eu estou, uma coisa mais poética, tá? Um passeio ao pôr do sol, na crista do topo do mundo, aquela condição maravilhosa. E o drone de FPV. FPV é a abreviação de First Person View, visão em primeira pessoa, que vem do inglês. Tem um aqui, ó. Então, isso daqui é um drone de FPV, tá? Esse daqui, na verdade, é um drone raiz, que eles chamam hoje, é um drone de corrida, é um drone que eu monto, é um projeto meu, eu que monto meus drones, não existe manutenção, o projeto é meu. Tá? E o que esse drone faz? Ele tem uma câmera, tá, que está aqui. Esta câmera da frente é a câmera de FPV, então ela está enxergando o que está na frente do drone, a mesma câmera que está no Mavic 4, inclusive, tá? Só que ele leva um sistema de ultra baixa latência. Eu fico aqui na casa de 11 a 19 milissegundos
de atraso. Então, é o que o Nata falou. No DJI, ele tem um delay um pouco maior, ele vai trabalhar com 35 a 45 milissegundos, por mais que a DJI fale que não, isso daí são testes que a gente tem realizado e feito, e exatamente 3 isso. Né? Na hora que esse drone está chegando aqui na tela, eu estou vendo isso daqui, ó. Eu vejo esse momento. O cara do Mavic não vê esse momento. Esse momento aqui, ele congelou aqui, ó, um pouquinho antes para ele. Ó. Então, o DJI, ele tem uma série de sensores e recursos de segurança baseados em sonar, slider, GPS, que garantem que o drone vai estar aqui paradinho sempre. E ele é totalmente dependente, o DJI ele é totalmente dependente do controle dele. O último comando que você sempre vai dar para um DJI é fique parado, porque quando você solta os sticks, eles voltam para o centro e ficam aqui paradinho. Tá? É um drone que você dá um comando para ele vir, ele está vindo, você soltou os sticks, ele vai parar e vai ficar olhando para frente. Ele tem Vou contar uma curiosidade engraçada aqui que eu ouvi de um chinês que trabalhou na fábrica da DJI no início. No começo da DJI, o Return to Home chamava Fail-Safe. No Phantom 1, Phantom 2, Phantom 3, parte dele ainda, chamava Fail-Safe. Quando eles contrataram um cara de marketing bom, pegaram um cara da Apple, que era alguém nível VP, para falar, ó, vem trabalhar com a gente aqui, o cara fez 2 coisas, basicamente. Ele tirou toda aquela cara de caixa de ovo das embalagens da DJI e botou todos os drones naquela embalagem branca tradicional que segue a linha toda até hoje, que é o padrão Apple. E ele fez uma grande revolução tecnológica, cara. Esse foi o cara que mais colocou tecnologia no drone DJI. Ele mudou o nome Fail-Safe para Return to Home. E com isso, ele transpôs a culpa. Porque quando você tinha um fail-safe, uma falha segura, o seu equipamento falhava. E esse cara parece que virou no meu lembrei numa reunião. Ia para DJI, né? Ia para DJI. E aí o cara no meio da reunião falou, quem que é o gênio que aprovou isso? Você, linha. Cara, são culturas diferentes. O chinês não tem essa maldade que a gente vê nele. Ele não quer enganar a gente. Ele não engana. Ele fala, o produto tem uma falha. Por isso que é barato, por isso que custa tanto. Chegou o americano e falou, não, meu brother, o produto não falha. Quem falha é o operador. Então, se por acaso o drone falhar, mesmo que por conta e vontade própria, a culpa ainda é do operador, que não apertou o Return to Home, que não abaixou, que não previu que está numa zona de magnetismo, que não identificou que estava a 5 km de distância com 10% de bateria. Então, embora já haja toda uma programação para que tudo isso, cara, o drone volta sozinho para casa. Imagina a tua bike, cadeira, de repente, ela parar de pedalar, ela fala, não, eu tenho que voltar para lá porque está acabando a sua bateria e eu não posso ficar. Né? Imagina a tua bike começando a pitar de tudo quanto é lado, falando, cara, você está muito rápido. Não, eu vou frear nessa descida aqui porque a tua bike está, muito rápida, você pode se machucar. Então, esse seria o DJI, o drone aplicado na tua bike. O drone de FPV, a beleza dele é que ele não tem nenhum sistema de proteção. O maior sistema de proteção que ele tem é desligar os motores para ele cair num lugar safe. Mas o que isso dá de vantagem para a gente? Vamos lá. Esse drone aqui, que é exatamente o drone que está nesse vídeo que a gente está passando aí, tá? Isso é nos Sertões desse ano. É um vídeo para mostrar, porque a minha câmera, ela funciona assim, eu tenho um ângulo alto, porque o drone só funciona para frente. Então, quando eu quiser que ele vá para frente, eu tenho que quebrar o eixo. E aí, para poder pousar onde eu preciso olhar para frente, eu tenho que fazer exatamente isso daí. Eu vou girando o drone até conseguir me jogar. Vamos lá, só para impressionar isso daqui, deixa o resto da turma falar que eu falo para um caramba. Esse drone ele faz de 0 a 100 km por hora em 0,3 segundos. Motor elétrico, torque pleno. Esse drone alcança 220 km de velocidade final, uma velocidade cruzeiro de 170, 180 por hora, e cada bateria dura exatamente 2 minutos e meio. Então, nesse vídeo, o tempo que deu para o drone decolar, esse que está passando na tela aí, entrar na cena e voltar, 2 minutos, troca a bateria e segue de novo. Num evento como o Sertões,
que você tem mais de 200 veículos, cara, é uma loucura. Aí, para não me estender, no FPV a gente evoluiu, porque esse drone aqui, ele leva hélices expostas. E as hélices expostas gerando mais ou menos 175 mil rotações por minuto, com hélice tripar. A gente tem quase 500 mil de estocadas pensando em cada hélice no minuto, reduzindo, dividindo para meio segundo lá, a gente vai chegar em 1.500, 2.000 estocadas que você tomaria se eu, em meio segundo, passasse em você com esse drone aqui. E aí foi criado um outro tipo de drone, o Cinewoop. Esse daqui é o pai dele, ó. Esse daqui é uma loucura. Esse daqui é o Skirt. O Skirt é um drone que foi concebido para gerar um fluxo de ar através dos dutos que mantém o drone extremamente liso e centrado, e é o drone que o Nata passou por cima, é exatamente esse drone. Esse drone aqui, ele precisa aí de umas 150 horas para você conseguir dominar esse drone, tá? Porque os dutos geram arrasto, esse colchão está presente arrastando, ele não tem a capacidade acrobática, ele não tem nada disso. Então, resumidamente, para devolver a palavra para o Cadeira, hoje, do ponto de vista audiovisual, drones DJI e drones de FPV. Um extremamente seguro, cinemático, o outro extremamente perigoso, porém performático. Cadeira, você tem que ter o controle do mute, bicho, eu não paro de falar, cara. Não, é demais, porque assim, todas essas tecnologias e a nossa cultura da pesquisa, existia um veículo que atravessava o Canal da Mancha nos anos 70 e 80, que era uma balsa chamado Overcraft, e ele nada mais era do que um colchão com pás, né, e motores turbinados, tal, que faziam esse colchão de ar flutuar essa balsa e ela... vamos falar que ela levitava sobre a água. A grosso modo, este que você apresentou, e eu já tinha visto uma parada sobre isso, é isso, só que ele é livre para voar. Cara, quanta tecnologia, quanta coisa legal, e falar de uma experiência própria, né, Porpeta e Nathan, no audiovisual, como isso acabou complementando e acabou melhorando e tornando real coberturas que nós fazemos hoje ao vivo para a internet, YouTube. Então, por exemplo, Mitsubishi Cup, que nós somos parceiros, trabalhamos juntos, né, Porpeta, com a produção da Ponto 25 e capitaneados pela Mitsubishi. Cara, a nossa transmissão demora 9 horas, velho. Então é eu falando de um lado e o Porpeta dando show de imagens para nós. Então, nas transmissões dos sertões, hoje o Porpeta trabalha em Stock Car, outros lugares, como isso acabou arredondando e trazendo a oportunidade de takes maravilhosos e longos para a continuidade da comunicação. Deixa eu só interromper vocês um minuto, porque eu tenho que voltar aqui para a Terra. Queria pedir para quem estiver assistindo a gente aqui, por favor, dá um joinha, segue a gente. A gente está fazendo isso em prol do esporte, contar a história do esporte, tudo que está por trás do esporte. E o nosso trabalho é absolutamente voluntário pelo amor ao esporte. Então, se você está aqui acompanhando a gente, dá um joia, segue a gente. Isso para a gente é muito importante. Todo mundo fala isso, mas realmente é importante para a gente. Então, vamos aí. Segue aí, galera. Olha lá, duas funções. O Caê é o médico e eu sou um monstro. E se não souber do que a gente está falando, né, Porpeta? Eu vou mandar um free Google, porque o Google hoje é o pai dos que não sabem, para não falar pai de outra coisa. Bora só mais uma coisa, parece que eu não estou prestando atenção aqui, mas eu estou navegando, mudando o nome de vocês, procurando imagem na internet para... mandando bem. Para dar conteúdo para vocês aqui, mas eu tô aprendendo. Eu só queria, antes de continuar essa aula que vocês estão dando, que eu estou achando maravilhosa, se eu fosse começar hoje no meu projeto, que o Nata mais me ajudou a me confundir do que me explicou, porque eu até então nem imaginava essa história do FPV, essa diferença toda. Se eu fosse começar hoje, do zero, qual equipamento você compraria?
Ou como começar também, né? Porque não precisa ter Isso. habilidades e conhecimento mínimo para não fazer que nem o Nata também, de ficar É, virar doador de drone. Como é que chama quando o drone você não pega de volta? não, Doador. porque, cara, Fudeu. nesse, nesse caso do drone do FPV, que é onde o Porpeta domina muito, cara, ele não tem GPS, né? Ou hoje vocês botam GPS. Cara, ele tem um GPS, mas assim, não é para fazer um return to home, tanto que ele chama Rescue Mode. Ele é um modo de resgate. Tipo, o drone está longe, eu perdi um sinal de vídeo, ele ainda tem vida, eu aciono ele e ele volta relativamente perto de mim, não volta com aquela graciosidade. Ó, você já fez a brincadeira de colocar o Mini 4 aí dentro de casa e decolar ele para ver ele voltando pela janela sozinho, cara? É surreal o negócio. Isso daí não existe no FPV. Tá? No meu caso, quando eu comprei um, não tinha GPS. Eu fui dar um voo. O negócio é muito parecido com um helicóptero. Cara. Se bate um vento, ele vai para lá, né? E os dronezinhos desses que tu compra no mercado aqui, ele para. Pode dar vento que for, ele fica assim de lado e fica paradinho, entendeu? No caso, quando eu comprei aquele, que seria o FPV, para eu queria fazer aquelas imagens seguindo a bike e tal, é muito difícil. É muito difícil. Eu O não sei se hoje FPV, hoje está ainda, porque faz 4 anos que eu comprei. Não sei se hoje ainda existe. Eu comprei um Avata, que seria o FPV da DJI. Mas, cara, eu não consigo nem chegar perto das imagens que o Porpeta faz, sabe? Eu não consigo mergulhar, não consigo. É outro esporte, praticamente outro esporte. É Red Bull Rampage, a galera do FPV, e a galera da maratona é nós do DJI, que vai bonitinho. Não dá para Vamos saltar. lá, Natan. Hoje, o Red Bull Rampage é uma das coisas, mas imagine velocidade, MotoGP, Fórmula 1. Então, o Red Bull Rampage é brincadeira de criança, perto do que o drone está fazendo em outras modalidades também. Claro que tem amplitude, tem o penhasco, mas é num lugar. Né? Cara, é uma vastidão e é um universo, né? Que demais. acho que o exemplo que o Nata deu é muito feliz, porque, como a gente está falando com a turma do mundo bike, imagina eu, Porpeta, aqui no auge dos meus 102 quilos, né, cara, leve como uma vaca, ágil como uma foca, pegando a bike, parando na ponta do Rampage e falando, vamos lá, cara. Cara, eu tô indo dar trabalho pro Caetano, tô indo passear de ambulância, entendeu? Vai dar merda. Agora, eu, nessa mesma condição, indo numa maratona, eu vou até ser o rabo da cobra, categoria Nelore Extreme, mas estou lá, estou pedalando, sabe? Então, o FPV, como tudo aquilo que é de alta performance na vida, ele exige um pouco mais de treino e de conhecimento daquilo que está fazendo. Então, respondendo a tua pergunta, hoje, para você começar a voar um drone, de fato, tudo que você precisa ter é um cartão de crédito aí com um limite razoável para você poder entrar no Mercado Livre e comprar parceladamente seu drone. E a partir daí você vai fritando o cartão até uma hora que você vai falar, agora eu vou para FPV. Hoje, meu conselho para todo mundo é, cara, não compre um drone de FPV. Compre um controle de FPV, compre um controle bom, pesquise em fóruns, fala, olha, o que seria um controle bom? O que seria um bom guidão para o meu drone aqui? Qual que é um guidão que eu depois, eu não quero mais andar, eu revendo ele fácil para alguém aqui, ou quando eu mostrar para alguém, o cara vai falar, puta, ele não está de Caloi, vou ajudar. Não desmerecendo a Caloi, mas espero que vocês me entendam, né? Então, Sim. depois que tiver um controle, você vai plugar ele no computador e vai fazer aí umas 100, 150 horas de simulador, que é para você poder criar essa memória muscular Ó, que sobre legal. o que o drone faz quando você aplica a determinado momento. E não é um negócio muito bacana, porque, primeiro, você não sabe nada, então você tem que começar no simulador em mapas mais vazios. E tem uma coisa muito interessante que o Nata falou agora há pouco, que é o fator vento. O DJI, ele se corrige, ele tem o gimbal lá na frente, então a câmera está certinha, mas o drone está de lado aqui. O FPV, ele não precisa ficar de lado porque ele vai embora com o vento. Então, ele vai ficar de lado, mas você que vai botar ele e assim,
Não existe, na minha visão, tá? Tudo que eu estou falando aqui, pessoal, não sei se está certo ou está errado, eu estou compartilhando com vocês o meu conhecimento, aquilo que me conforta, que conforta o meu não saber das coisas. Então, quando eu vou pegar um drone de FPV para fazer uma imagem contemplativa de um lago, não me faz o menor sentido eu querer ficar ali lutando com o vento para querer fazer uma imagem, que ela vai estar toda encabeçada. Eu prefiro muito mais pegar o Mavic 4 Pro e puxar ele de lado. Quando eu vou... Esse daí é o final do take já. Esse daí já estamos alto pra caramba, já perdendo... os carros estão bem mais acima de 220 por hora. Para fazer esse tipo de imagem, o DJI não vai conseguir. Onde você vai mergulhar, vai chegar junto com os carros. Aí, obviamente, a gente usa de um recurso muito interessante, né, que é as curvas. Então, quando os carros estão em curva, eles diminuem a velocidade, aí estão operando aí em 90, 110. Então, eu consigo estar em cima deles com meio motor, consigo ficar pegando os detalhes, a turminha se batendo. Isso deu uma perspectiva para o mundo, que volta naquilo que o Cadeira estava falando, né? Que assim, eu acho que nós tivemos alguns visionários pelo mundo que conseguiram enxergar isso antes da maioria das pessoas. O João Lopes, da Ponto 25, ele, para mim, foi um dos precursores disso no Brasil. Porque lá em 2018 ou 2019, cara, num evento de drift, ele me achou, veio falar comigo e falou, cara, tem um projeto muito bacana, que é o Rally dos Sertões, eu sou a produtora oficial do evento, e vamos Desculpa, fazer... que ano? 2018 ou 2019 ele me achou. Eu fui a primeira vez com ele em 2020 para os Sertões. 2019 eu fui com o pessoal da GoPro, o Wellington era o responsável na época, então ele me levou, cara, que loucura, a gente foi direto para o Canyon dos Vianas para poder fazer umas imagens muito loucas. Participei dessa transmissão, foi a primeira transmissão para a internet dos Sertões, e foi histórica, foi maravilhosa, foi um divisor de águas. Em 2019 eu nem estava transmitindo nada, eu fui lá só para conhecer o evento. E foi o João que me conectou com tudo isso e que abriu isso dentro dos Sertões, né, que a gente chamou depois um segundo visionário que logo viu aquilo e cuidou para que o drone viesse trabalhando, foi o Joaquim Monteiro. O Giga Spinelli também foi um outro cara muito visionário. Em 2019 ele chamou a gente para fazer todo um trabalho de criação de conteúdo do carro dele para o Rally dos Sertões e para o Dakar na sequência. Então, obviamente que não é uma pessoa qualquer, né? Você vê todos esses nomes que a gente falou, cara, são pessoas de extremo sucesso profissional, intelectual, são pessoas que você para conversar, você fica 3 dias conversando com eles e parece que foi uma conversa de meia hora. E aí foi abrindo, cara. Hoje, eu acho que há uma deturbação do FPV, acho que tem muita gente querendo aplicar ele aonde não há sentido, né? E esquecem um pouco da linha DJI. E uma coisa muito importante que eu preciso comentar com vocês, quando a gente pega um drone de FPV, seja um 5 polegadas agressivo ou um Cinewhoop lento, eles até têm um sistema da DJI de captação de imagens que grava em 4K, que tem uma série de recursos, estabilização, mas nada nesse mundo, na visão do Porpeta, se compara a você ter uma outra câmera embarcada. Tá? Eu gosto muito da GoPro. A GoPro ela é uma câmera que se predispôs a fazer imagens de ação, imagens em movimento. Se eu comparar uma GoPro com uma Sony, com uma câmera de cinema, e for analisar as peculiaridades do cinema, ela não chega nem perto. Mas não é isso que eu quero ali numa imagem de ação. Na imagem de ação, eu quero mostrar o pelo tremendo sem usar inteligência artificial. Eu quero estar grudado no atleta. Né? A gente quer ter toda essa coisa. Quando a gente estava gravando esse vídeo, que começou o começo do nosso programa, eu lembro lá que o Nata virou uma hora e falou: Xó, tu mete um 24 FPS aí que eu quero blur, eu preciso de movimento, eu quero, senão fica muito chato. E aí, assim que o drone passa, que tem toda a nossa interação, no final tem um vídeo ali, que eu inclusive caguei nesse dia, estava com um ND que já tinha passado da luz dele, já na emoção, ali no fervor, não atentou para isso. Então, você vê, né, cara, um cara que já tem mais de 1 ano de experiência, o Porpeta, com o negócio,
conseguiu ficar desatento com uma pecinha simples, um filtro ND. Então, é um negócio extremamente complexo. Da série, quem tem um, não tem nenhum. Se o cara tem um drone, ele não tem nenhum drone. Essa é, infelizmente, a realidade. Ah, vou trabalhar, tem um drone, você não tem nenhum. Não dá para você se colocar num trabalho. Quantos drones hoje o Porpeta tem, o Nata tem? Quantas baterias? Dê uma ideia mais ou menos do equipamento. Pode mentir para menos, porque eu sei que é muito exagerado. E assim, hoje, em termos de imagem, cara, o mountain bike downhill no meio da floresta, eu acho que é das coisas mais fodidas que tem de captação de imagem. E a gente teve a oportunidade, né, Nata, na Copa do Mundo de mountain bike, de estar com equipes também nessa cobertura, que é muito, muito legal. Quantos drones vocês têm? Pode mentir para menos, por favor. Melhor o Nata começar, Nata. Eu só tenho 3, mais esse aqui que sobrou, né, da brincadeira, quando eu falei, eu vou comprar um FPV, eu comprei um controle chique, e não serve hoje para nada, tem que aprender de novo. E sobrou esse drone pequenininho. Pô, 3 ele já pode falar que ele pode trabalhar com drone, né, Porpeta? E você, que trabalha com drone? Então, um pouquinho mais. Quantos? Aqui, em volta de mim, tem 1, 2, 3, 4, 5. Um pouco mais, realmente. 7. Tá bom, Nata? Vamos chegar lá, né, Nata? E aí, por enquanto tem só um projeto. Isso tudo, para deixar claro, ele que montou, né? Cada motor. Dá para jogar mais um monte que está ali para trás. Aí eu prefiro nem comentar sobre as baterias, que já deu para entender que tem bastante. Bom, não, mas então faz um número para menos, para a gente não ficar também. É a mesma coisa, o número de bicicleta que pergunta para mim quantas que eu tenho, eu vou falar que eu tenho menos, né? Cara, assim, quantos drones e quantas baterias? Quantos controles? A gente divide por cliente, né? Por lotes. Então, eu devo ter hoje aqui umas 350, 400 baterias. Mas eu nem preciso mais voar todas elas, até porque agora eu estou entrando num movimento um pouco mais verde. E aí, para começar, eu peguei esse daqui, ó, para começar a entender. Isso aqui é uma estação de energia onde eu entro com uma placa solar atrás e ele carrega enquanto eu uso. Então, estou tentando tornar minha operação cada vez mais verde, porque no final do dia, o drone, no ritmo do Porpeta, ele é uma operação poluente, eu preciso ter gerador para poder carregar todas as baterias. Então, já troco essa queima de dinossauro velho por energia elétrica limpa, né, energia solar. Tem o segundo residual que ninguém fala, ninguém comenta, mas esse talvez acho que é o mais crítico de todos. Cara, 400 baterias, depois eu tenho que dar um destino para isso, sabe? Então, não tem hoje esse destino, cara. No Brasil não tem o que fazer, eu fico cuidando das baterias para poder manter. E assim, 400 que funcionam, tá? Se eu for pegar o que está lá na garagem, que baterias que eu não consigo descartar, então eu estou tentando cada vez mais ficar mais verde com a minha operação, ficar mais limpa, agredir menos o meio ambiente e tentar fazer ela ficar cada vez mais barata, porque querendo ou não, carregar bateria custa, né? Manter o drone custa. Vai lá, Caetano. Então, só quero voltar para o meio daquele papo que você estava falando, então. Então, vamos dizer que eu quero comprar um controle para começar essas 150 horas no computador. Então, esse seria o primeiro passo. Já gostei dessa dica. Qual controle procurar? Já vou logo para um controle PIC? O que vocês acham? O que vocês sugerem? Aqui eu estou buscando... Estou advogando para o cara que está querendo começar a operar e virar um profissional de piloto de drone. Como é que você se define? Qual que é a tua
Boa, como você se define? Você é um piloto de drone? O que... Eu sou um operador de drone, né? Porque para pilotar eu tenho que estar embarcado. Então, nós todos somos operadores de drone. Piloto é quando a gente deixa o ego sobressair a razão e fala que eu sou um piloto de drone. Fala, bicho, Boa. só opera Boa. equipamento que qualquer um poderia operar. Piloto de helicóptero, né? Não de drone. Boa. Exatamente. Então, escolher um rádio é uma coisa muito complexa. Tá? Você não vai conseguir fazer isso de primeira e você não deve escolher um rádio baseado no que alguém fala para você. Mas aí você fala, pô, então como é que eu vou fazer isso? Você vai comprar um rádio que tenha um alto valor de mercado. Tipo, a gente hoje tem um fabricante que é a Rádio Master, que ele tem modelos bons e custam aí na casa de $200 na China, que você vai comprar isso aí, vai pagar uns R$1.500, R$2.000 no controle, já com as taxas, com tudo, vai trazer para o Brasil e vai plugar. Ah, mas como é que eu sei que esse é o meu controle? Você não sabe. Você vai saber ao longo do tempo. Porque em determinado momento, você vai sair da frente do computador e, inevitavelmente, você vai frequentar rodinhas de drone. E aí cada um tem um controle, aí você vai começar a ver os controles. Tá? Uma coisa muito legal. Existem duas formas básicas de você segurar os sticks. Então, existe o pinça, onde eu uso o polegar e o dedão, e eu estou mexendo o stick do controle assim, e existe o dedão. Então, tem gente que está lá, identifica a pinça. Eu piloto com pinça. E aí, para cada rádio e para cada formologia humana, a gente vai ter um rádio específico. Às vezes, você tem as mãos grandes e dedos pequenos. Então, um rádio pequeno, talvez ele possa te atrapalhar. Enfim, aí não importa o rádio agora, qual é o melhor rádio para eu começar. Importa que ele seja um rádio bom, um rádio que não seja o controle de um PlayStation, que não seja isso. Eu posso usar o rádio da DJI para começar, não tem problema nenhum. Por quê? Porque eles têm a pegada do stick. E é um negócio tão sensível, cara, e tão neurocentral ali, que não adianta você querer se enganar falando que eu vou começar com o controle do PlayStation, porque a partir daí eu vou entender. Você não vai entender memória muscular, cara. É querer falar por pedala na academia do prédio aí, na esteira, e depois vem comigo aqui na cantareira aqui dar um rolê, sabe? Não é a mesma coisa, cara. Por mais que eu fique 1 hora aqui na esteira, a hora que eu for meia hora com cadeira lá, cara, eu tô querendo matar ele. Rapaziada, hoje, claro, a vastidão de imagens que nós temos, né? E é só entrar, por exemplo, numa cobertura da Red Bull, por exemplo, né? Para ver, então, imagens fantásticas que a gente vê de perseguição de wingsuit. Inclusive, essa semana, um vídeo fantástico de um cara que está voando de wingsuit, com uma asa junto com ele, cara, e um drone junto com ele, pegando todas as curvas ali. Esse tipo de operação, na visão de vocês, hoje, quais são, claro, a especificidade de cada uma dessas captações de imagem, né? Mas o que brilha aos olhos de vocês hoje nas transmissões e nas captações? Eu tenho achado que o mountain bike downhill, cara, tem puxado muito a fila nisso aí. E na Copa do Mundo é um grupo de franceses que faz. Fala um pouco, Nata, pelo amor de Deus. Não tem nada de FPV, cara. Só sobrou o controle aqui que eu vou vender pro Caetano. Aí, ó. Boa, Nata. Então, ó, eu vou advogar aqui. O melhor controle para o Caetano é o do Nata, não é verdade? Aí, pronto. Aqui, eu quero minha comissão nessa vida aí também. DMX é um baita controle, cara. Sim. Não, eu achei que eu ia dominar o mundo, cara. Eu achei que eu ia ser muito Michael Porpeta. Eu achei que eu ia trabalhar com Porpeta. É muito difícil isso. Caetano, se tu quer trabalhar com FPV, essas coisas, tu tem que... É igual Dirt, velho. Tu tem que viver na galera do Dirt. Tem que entender porque é muito difícil. Primeiro, para carregar a bateria, é uma trabalheira, velho.
Tu tem que saber o que é 2S, 3S, que drone. Esse drone pequeno vai uma bateria, aquele outro vai um... Bicho, acho que é melhor começar com esse aqui, que tá tudo prontinho, vem um kit pronto. Ou o Avata. O Avata é um boneco legal, né, para começar, tipo assim. E pelo menos ele vendem como FPV, mas a hora que tu bota no modo manual, aí tu vê que tu não sabe pular nada. É igual tu tá com uma bike de dirt, mas tu não consegue pular. Tu só vai até o gate. Aí quando tu fala, agora vai, fudeu. É mais ou menos isso, cara. Aí não vai. Eu só queria uma parte, é interessante, porque ter é uma coisa, ser É outra. Do drone também. É o esporte mais difícil que existe, velho. É muito difícil. A sensibilidade que tem no controle. Pô, sei lá, eu não sou um cara que gosta muito de videogame, e é puro videogame para tu ficar ali no simulador, sabe? E aí eu falei, eu quero ir direto para a prática. E eu perdi dinheiro, joguei o drone fora. E aí me sobrou esse pequenininho que daí só voa dentro de casa, porque a hora que eu ir para a rua já o negócio vira outra coisa, sabe? Então, cara, eu vejo que é um negócio muito que tu tem que amar, ou tem que gostar de estudar e realmente ter a comunidade, falar com os amiguinhos, aprender a soldar, elétrica, tudo. Cara, é um esporte muito que o cara tem que se dedicar bastante. E já aqui eu já compro, muda a tecnologia, já vem um drone novo, aí já tem sensor, não bate, dá para ir para trás, para frente, as câmeras sempre tá na posição certinha. Então tem praticamente dois esportes totalmente diferentes, né? Dá para falar, Polpeta, que é uma brincadeira de maluco, né, Caê? Porque pelo que a gente está vendo, é muito especializado, né, Caê? Muito especializado. E são dois universos. E isso é uma coisa muito interessante, quer dizer, o drone não é uma coisa só, são dois universos completamente diferentes. Vocês estão deixando bem claro isso. Agora, o que eu achei legal da explicação de vocês é que se não seguir por esse caminho que o Porpeta indicou, de comprar esse rádio e sentar em frente ao computador e fazer o treino, vai seguir o caminho do Nata, que é perder o dinheiro. Então, essa é uma dica super valiosa e vale para a gente ficar com isso na cabeça. Quantos drones o Porpeta já doou para Iemanjá? Nossa, cara, eu parei de contar depois do 10º, sabe? Cara, e outra, comecei... os drones são muito fortes, né, Porpeta? Pô, o negócio bate em tudo quanto é lugar e não destrói. Um pequenininho desse aqui já, tu encostou em algum lugar, quebrou o negócio. Assim, não destrói até a segunda página, né? Quando destrói também é fogos de artifício. Quando eu comecei, Cadeira, não tinha simulador, não tinha nada, cara. Então a gente destruiu o drone e falou, nossa, cara, onde que é assistência técnica? Não tem. Porque eu não montei meu primeiro drone. Meu primeiro drone eu comprei montado de alguém. Né? E chegou um drone que hoje eu olho para aquilo e falo, nossa, era bizarro, cara. Eu tinha uma barra forte que foi lixada para ficar aliviada e eu chamava ela de performance, né? E aí, uma coisa muito engraçada, a comunidade do FPV brasileira, ela é o oposto do mundo, cara. Quando eu comecei, eu tentava pegar informação com a turma BR e a turma não queria dar informação, não queria ajudar. Aí, para minha sorte, eu sou meio desenrolado, cara, já achei uns gringos na internet, já comecei a conversar. Porra, cara, tem um gringo que hoje ele brilha no YouTube, que você fala, nossa, meu, genial. E o cara, 10 anos atrás, estava lá plugado não, 10 é muito, uns 8 anos atrás, estava plugado na internet, no meu computador, programando o meu drone para mim, porque a galera aqui não queria ajudar. E depois eu fui entender, não é que a galera não queria ajudar só por má vontade, também por má preparação. A turma não sabe, não entende. Muita tentativa e erro, sabe? Muito papagaio de pirata, muita bobagem sendo falado. Cara, a bola é redonda, não, a bola é triangular, não, a bola é quadrada, não, cara, a bola não existe, a bola é da sua cabeça. Porra, galera, fica difícil, né, entender o que é uma bola. E aí, uma coisa interessante, a turma, até por conta desse pensamento de que falam demais sem propriedade, sem conhecer, só para querer preencher
um espaço auditivo, sei lá, não quero de fato expor o que eu penso, porque muita gente vai ficar triste comigo, mas, cara, a gente está usando FPV além da conta. Por exemplo, eu acho que vale muito mais a pena você ter um operador como o Cane ou o Cajal operando uma câmera de cinema na cabeça de um capacete, filmando os outros wingsuiters e estando junto da formação com muito mais segurança, muito mais qualidade, do que um FPV. Eu acho que faz muito mais sentido a gente ter para essas coisas que são fluídas por natureza, cara, o FPV tá absurdo. Onde é que o FPV vai fazer sentido? Porra, aquele nosso passeio da Mantiqueira de bicicleta, há 1 ano, 2 anos atrás, que eu fui com o dronezinho atrás da galera descendo ali, puta, aquilo é animal. O nosso passeio que está no papel, que a gente precisa tirar, que a gente vai lá para a África, descer aquele morro maluco, aquilo ali é FPV. Dá para entrar outros recursos? Dá. Se a gente parar para analisar, porra, entre gravar cinematograficamente um FPV, uma GoPro Hero 13 Black, motherfucker, ou um drone de cinema que vai levar uma Red Komodo em cima, uma câmera para fazer o tamanho desse drone. Nossa. A diferença. Essa puxa uma Red? Isso aqui dá uma Red. Essa coisa branca aqui é uma impressão 3D que eu fiz, e aí eu preenchi ela com areia e pedra até chegar no peso específico que o manual da Red fala que a câmera com a lente XPTO que eu preciso tem. Obviamente que voar com aquele drone vai ser muito melhor. E aí se você falar, cara, entre voar com aquele drone e voar com um helicóptero, o helicóptero ainda vai ser, não digo melhor, mas ele vai conseguir levar mais rápido a câmera para mais trás, para que as lentes cinemáticas possam abrir e trabalhar melhor. Então, do ponto de vista cinema, Steven Spielberg, sabe? MGM, Leãozinho fazendo... Cara, o helicóptero ainda é a melhor opção. E ainda até por tempo de voo, né? O helicóptero fica ali 1 hora no ar, né? Exatamente. E ele não cai de uma vez, né? Ele cai mais lento. Então, dá ainda para salvar uns equipamentos ali, dá para salvar alguma coisa lá dentro. Só que tudo é custo. Como eu sou, você sabe o que é legal de todo o trabalho que a gente vem fazendo aqui no Fala Bike Zone, e eu gosto disso, não é mostrar a complexidade das coisas, mas mostrar que não tem atalho na vida pessoal. Então, se você está buscando algum atalho para ser fodão, para ser bom, vai fazer outra coisa, porque não existe. Então, hoje em dia, nesse mundo tão imediato, tão rápido, isso é parte do pensamento que o Porpeta não quis falar, e eu estou falando por ele. Não existe shortcut, não existe atalho para se fazer com que anos e anos de experiência tragam por... Pô, exatamente. Uma coisa é chegar na vida, rapaziada, outra coisa é permanecer. Não, e é isso mesmo, Cadeira. Uma coisa é você chegar... eu acompanhei a viagem do Nata lá, que ele fez na China. Lá ele entrou na loja TGI, lá, da DJI. Porra, fiquei aqui acompanhando louco aquela viagem dele. E uma coisa é você entrar na loja lá na China, lá na loja dos caras, entrar com $1 lá e sair com o equipamento mais caro. A outra coisa é você operar esse equipamento mais caro, né? E ter a experiência, né? Voltando para o mundo da bike e já falando um pouquinho da DJI na bicicleta. Hoje no mercado da bike, você chega na loja, você tem um cara que é o empurrânico, que é o gerente, me desculpem o mercado da bicicleta, é o cara que vai olhar para você e vai falar assim, pelo seu biotipo, quer dizer, pelo carro que você chegou na entrada da loja, ele já vai ver qual que é o seu ticket médio, quer dizer, se o seu cartão de crédito é fosco ou é brilhante, e o quanto você vai poder gastar. É legal, mas é uma maneira que está acontecendo. Aí tem um outro departamento, que é o segundo, que é do trocânico, que é o cara que vai falar, não, essa tecnologia aqui para você... Eu estou sendo mais duro, mas tem que ter algum diabo dentro desse mundo de só santo, né? E aí, isso tudo é o passageirânico, que vai lá, que tem o cartão Black e passa o cartão e acha que vai sair de lá voando que nem o Porpeta, ou andando de bicicleta que nem o Nata, ou viu o Red Bull Rampage. Não tem mágica, pessoal.
Eu fui um pouco duro, mas a vida não é uma Cara, moleza. Cadeira, no próprio Rampage, eu fui atrás, tipo assim, de entender um pouco dos bastidores, sabe? E eu fiquei com os caras do drone lá. Na verdade, era um menino, velho, e 3 caras trabalhando para ele. O cara tava treinando. Eu filmei o cara treinando. Aí eu falei, caralho, porque eu já sabia, pô, é difícil pra caramba. Então o cara treinando as linhas, vendo o ângulo, por onde ver. Falei, caramba, que massa. Daí eu dei um Google no nome do cara. O cara é muito foda, sabe? Igual Então, o mas qual que cara era essa estrutura, Natan? trabalhar num Sertões, velho, o cara tem que ser muito foda, velho. Não é qualquer um que vai comprar um drone e vai achar que vai acompanhar. As imagens do Rampage é mágico, velho. O cara tá com o dronezinho acompanhando perfeito. A gente vê as imagens ali, sabe? É animal o negócio. Deixa eu te interromper. Qual que é? Você falou que a estrutura são o operador e mais 3. Que é essa estrutura? O que é essa equipe? Qual que é a função da equipe? Você Cara, o conseguiu Porpeta apurar isso? pode falar melhor, mas, tipo assim, tinha um cara só trocando os drones e carregando as baterias, o outro cara segurando uma parte de imagem, que parecia que era o diretor de imagem, e daí mandava para o ao vivo lá, daí ele falava, ó, agora tu vai entrar, posiciona lá, posiciona, tá. E tinha um outro menino só cuidando parte de cabo, acho que ajudava o cara carregando, sabe? Então eles tinham um lugar onde eles pousavam e já trocava, e como faz, Porpeta? Vários drones, um sobe, outro desce, e aí tu só troca o canal? Depende bastante da operação. Aquela operação do Rampage, inclusive quem estava operando era o Gabi, que é um cara, meu, surreal, cara. Esse cara é o Natan dos drones, assim, sabe? Tipo, até trava para falar de um cara desse, cara. Mas enfim, porque é um cara que eu respeito muito, gosto muito dele. Naquela operação, ele está usando um único drone por conta do sistema de transmissão para ficar conectado o tempo inteiro. Então, ele criou um sistema onde... Vou pegar um drone pequenininho aqui. Ele fez um sistema de encaixe com velcro nas baterias dele. E aí, ele tem uma parte da impressão, tipo um macho no drone, e um pedaço, uma fêmea, na bateria. Todas as baterias dele tem isso. Então, o drone dele chegou, um dos meninos vai pegar um cabinho, vai energizar o drone para poder manter todo aquele sistema funcionando, porque, só abrindo um parênteses, o drone ele tem uma bateria que é feita para ele voar. E aí a gente usa essa mesma bateria para ligar outros sistemas, né? O sistema de transmissão, enfim, tudo aquilo que eu tiver. Lembrando, num drone pequeno desses. Quando eu vou para um drone maior, eu tenho outros sistemas, levo mais baterias para os sistemas. Então, quando ele pluga aquele drone na energia, que é aquele primeiro menino, que é o que pega o drone na mão, ele tira a bateria, põe outra bateria, despluga e o cara vai. É muito rápido, ele fica muito pouco tempo em solo. E eu não consigo fazer essa operação no Brasil, porque eu não tenho essa necessidade frenética de estar uma bike atrás da outra, igual ele está ali. Se eu tivesse que fazer isso, eu faço igual Sertões, que eu tenho que pegar todos os carros, um seguido do outro da transmissão. Aí eu vou com 2 drones. Um drone vai, quando ele voltar, já tem o meu assistente, já preparou o outro, só desliga um, liga o outro, é exatamente a mesma velocidade do tempo do Gabi, pum, já tem um drone voando, com o detalhe de que eu apaguei o vídeo da transmissão. O que é bom, porque os diretores gostam de entender como é que está a bateria. Eu não mando nenhuma telemetria, não mando ninguém, a FPV não manda telemetria para frente, porque a gente, de fato, na maioria dos casos, está mandando a imagem do próprio drone, que é um outro desafio muito grande. Ó, essa é a estação de trabalho do Gabi. Ah, que legal. Tá vendo? Ele tem a GoPro para gravar, a GoPro dele também tem gimbal, o drone dele, ó, ele trabalha com os carregadores. Bom, a operação dele está um pouco menor que a nossa, mas ali também tem um ambiente muito mais controlado do que a gente está fazendo. Aí a imagem ao vivo vai do drone, da GoPro pro ao vivo? Não, quem vai é a imagem da câmera. A gente está mandando literalmente o DVR. Ou seja, essa é uma imagem que ela não tem estabilização, então você precisa primariamente ter um drone extremamente limpo, tunado,
liso, como a gente fala, e depois um operador com um mínimo de sensibilidade nos sticks ali para poder conduzir aquilo com um menor nível de trepidação. É muito comum o operador, principalmente iniciante, cara, ficar imputando um monte de overstick, ou seja, o cara o tempo inteiro tentando mexer o stick. Cara, isso aqui no final do dia é uma ladeira, entendeu? Acerta o centro de gravidade, abre as mãos, solta o guidão, desce, aproveita, cara, porque para voltar ali é no mínimo uma caminhada cabulosa ou alguns milhares no helicóptero para te levar lá em cima de volta. Então, tá indo atrás, aproveita, curte o momento, feel the breeze. E é isso, fala um pouco, pessoal, eu sinto que é um monólogo. Não, continuando o que o Nato estava falando, eu queria entender um pouco melhor isso e o Nato explica e você completa, porque então o cara ele treina a linha. Como é que funciona esse treino, Nata? Como é que foi isso daí? Como é que você viu isso daí? Cara, Como é que foi esse treino das linhas? Era até difícil para nós, né? Porque cada atleta tem sua linha. Então, nós estamos numa montanha que não tem bump, não tem marcação nenhuma. Então, eles nomeiam cada obstáculo por um nome, né? Então, daí tinha aquele gap que se chamava o The President lá, que era o El Presidente, que era das meninas. Então, o Gabi ia lá, tipo, o diretor falava, beleza, largada, agora vai no drop 1, aí vai agora dropar por El Presidente. Então, ele ia treinando de uma forma um pouco mais lenta para saber o ângulo melhor para passar isso para o ao vivo, porque era tudo no ao vivo. E o bicho mandava, cara, fazia vários treinos, ele treinou todos os dias, sabe? Ele passou uma semana, praticamente 4 dias treinando e mais os outros dias entendendo, estando com a galera. Então, achei muito legal isso, né, do piloto do drone. E aí tu dá um Google no nome do cara, o cara é o mesmo nível dos caras que estão mandando de bike. É muito louco isso. É um Semenuk do drone. Eu que não conheço nada, eu falei, pô, o cara é foda, porque eu vejo as imagens. O Porpeta pode falar um pouco mais do cara, mas eu falei, porra, o cara foi massa ver isso, cara. Deixa eu puxar para um lado, que é legal, e eu quero a experiência de vocês em relação a conhecer a empresa DJI e conhecer o potencial, pois nesse maravilhoso universo que a gente vive das IMTBs, a DJI chegando, você sabe disso, né, Porpeta? O que a gente pode esperar de uma empresa chinesa com toda essa tecnologia? Então, muita gente ficou surpresa quando empresas, né, por exemplo, Yamaha, Brose, empresas da indústria automotiva entraram no universo da bike. Para mim não é surpresa, porque tanto o mercado como necessidades iriam puxar isso. E a chegada da DJI, com a tecnologia que tem de motores, velho, eu acho que a gente está próximo Eu quero ver a DJI se associar a uma empresa de caixa de câmbio para fazer tudo junto e misturado ali, não ter nada penduricalhando na bicicleta. Ô, Cadeira, desculpa tomar liberada da palavra, você falou um negócio muito interessante aqui. Você está muito visionário até, parabéns. A DJI não está investindo no mercado de bicicletas, tá? Ela está investindo no mercado de automação de processos logísticos. Isso, boa. Então, quando ele trabalha câmbios dentro da bicicleta, e aí para deixar a turma da bicicleta de piu-piu dura, é o seguinte, cara, esse sistema que eles lançaram ano passado é o primeiro Phantom, é o sistema torto, que já impressionou a turma. Dá 2, 3 anos para a DJI, para eles poderem soltar o que eles já melhoraram em cima disso. Então, só uma coisa, desculpa, Porpeta. Você acha que esse estágio que eles estão na e-bike, eles estão usando a tecnologia de X anos atrás, do primeiro sistema Phantom, para nos impressionar? Não. Estou fazendo uma analogia, dizendo que esse primeiro sistema que eles mostraram ano passado equivale a 8, 9 anos atrás eles soltarem o primeiro Phantom 3 Pro, sabe? Entendi. A evolução, tal. Já tinham drone, já tinham outras coisas. Com o passar do tempo, e outra, não é que eles lançaram esse e agora estão desenvolvendo uma nova tecnologia.
eles lançaram esse, já tem a próxima tecnologia 2026 pronta para lançar. O que vai ser lançado em 27 está em fases finais de teste. E isso tudo nada mais é do que o motor da propulsão e um trabalho físico, porém eletrônico, de alívio de peso, muito parecido com o trabalho de roldanas. Eles fazem com sistemas de catraca e compensação de peso, que levam sensores, giroscópios, cara, dentro daquela caixinha de roda minúscula ali, para poder fazer todo esse alívio e fazer a transmissão. E aí o que você falou, imaginaram que essa turma se juntar com uma turma de câmbio, de transmissão. Imaginaram que esses caras se juntarem com a Tesla e falar, cara, vamos fazer mobilidade autônoma. Só que um detalhe, eles não vão se juntar com a Tesla, eles não vão se juntar com alguém de câmbio, porque a DJI hoje, ela está brincando de war, mas ela largou o objetivo da cartinha. O objetivo dela é pintar o mapa inteiro com a cor das pecinhas vermelhas dela. E está tudo bem, porque esse é o mundo capitalista, é assim que funciona. Qual que é a grande doideira disso? Eles vêm desenvolvendo diversas soluções para a operação logística. A gente está aqui hoje falando de drone, então 1h11 falando de drone, só dá uma casquinha e com um cunho muito focado no audiovisual, que é o que a turma da bike gosta de ver. Mas tem muito cara da bike aí que é empresário, cara que tem fazenda, que tem empresa, e talvez eles saibam ou não saibam que os drones são veículos, que podem levar sistemas embarcados que vão fazer monitoração para defesa patrimonial, para... cara, aplicações no campo, é tanta informação que até buga, sabe? Dá um bug se eu não tenho um pré-script aqui do como apresentar isso. Hoje existe um movimento muito grande de aerofotolevantamento e um trabalho muito grande. Fiquei mudo aqui, perdão. Muitas empresas já perceberam que é muito positivo você investir em floresta. Uma floresta viva de pé, ela dá mais dinheiro do que o mesmo valor investido no mercado. Tá? Por quê? Porque você vende cotas de carbono, só que você tem que manter essa floresta, você tem que crescer, tem que deixar ela cada vez mais produtiva. Então, hoje você tem diversos drones, obviamente a maioria é DJI ainda, mas já diversas marcas no mercado, que fazem toda a monitoração, cara, da mata, se tem doença, se não tem, conseguem descobrir os rios, toda a atividade pluvial, fluvial daquela região, né? Conseguem... cara, o drone, a gente não pode mais ver ele com uma câmera. Embora a própria DJI, ela está fazendo um comercial, o que está na frente ali? A câmera. No caso, ela está mostrando para a gente aqui o sistema L2 Zimuth, que é essa câmera, que é uma câmera LiDAR, que ela é incrível, ela penetra a mata, ela faz todo o levantamento do solo, ela diz a topografia, ela diz o relevo, ela ajuda a gente a entender a potencialidade de uma mata. Esse mesmo sistema ele pode ser usado na segurança, onde eu consigo mapear toda uma área. Imagina um condomínio fechado aí na Cantareira, onde teve algum intruso, uma intrusão, o cara entrou e ninguém acha ele. Cara, com um sistema desse, é um sistema mais simples de infravermelho, você vai achar aquele pontinho ali e em segurança você vai falar, capitão, vai chegar por aqui. Tá? Até para aplicações de saúde. Por exemplo, no Japão, hoje, já tem um sistema de drones que levam os órgãos a serem transplantados de um hospital para outro de forma autônoma, porque o caos daquela cidade ali, bicho, nem de motinho você anda rápido ali. Então, ele vai muito além de uma câmera que voa. E um fabricante que tem essa visão como a DJI, ele tem esse entendimento de que ele tem que estar aplicado em outras áreas, porque no fim do dia, o que move tudo isso é o mesmo que move a gente, dinheiro, nota fiscal. A gente é abençoado ainda de conseguir mover o dinheiro, emitir uma nota fiscal, fazendo aquilo que a gente gosta, que tem uma paixão. Então, o cara da DJI certamente também tem essa paixão. Mas no fim do dia é isso, eu preciso buscar aplicações que consigam inovar processos, deixar eles ou mais simples, ou menos custosos, ou mais integráveis para poder escalacionar isso e poder dominar tudo dominar de uma maneira positiva, tá? De estabilizar um processo. Imagina você poder chegar hoje e falar, cara, o mercado é errado falar essa palavra, o sistema público de transporte de órgãos para transplante no Brasil, do SUS, ele é todo operado e monitorado
de forma eletrônica. Aquele coraçãozinho já foi imputado em algum sistema que está ali monitorando ele. Tum, 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 tum. Ele foi numa caixa refrigerada que está abastecida por uma bateria que está integrado com aquele leitorzinho que está falando que está tudo ok, que vai num drone, que vai chegar, que vai transportar. Então, é isso que a DJI está fazendo quando ela começa a desenvolver câmbio, quando ela começa a desenvolver sistema de GPS para carro, para rally, quando ela começa a desenvolver sistema de monitoramento estacionário. Ela tem um sistema que é genial, cara. É uma outra marca deles, mas você basicamente põe uns sistemas RTK, que são sistemas de GPS em solo das estações, você desabilita ele para ele não ter que falar com o satélite, e aí você pega qualquer coisa e põe o PIN, o sinal do satélite nessa coisinha. E aí você põe isso numa máquina, você põe isso em qualquer coisa. E aí você consegue trabalhar a movimentação em nanomilímetro. Então, se uma máquina é feita para trabalhar com uma vibração de tantos hertz, eu não preciso mais de tantos sensores, eu preciso só daquele sistema para entender a vibração e os hertz a partir daquilo. Muito mais simples, muito mais fácil, muito mais fácil de depois você fazer uma intervenção corretiva ou preventiva naquilo. Então, olha eu indo para o outro lado, desculpa aí, pessoal, a conversa da Não, mas é isso mesmo. A impressão que eu tenho é que hoje o operador de drone é um universo que é novo, mas que é um segmento novo, mas que vai cada vez crescer mais. Eu estou vendo na indústria, estou vendo no farma, estou vendo nas plantações. Hoje, na guerra, sabe, o drone virou um instrumento para todos os usos, né? E tem que ter um operador, tem que ter uma pessoa operando esse equipamento, né? Então, esse programa aqui é uma oportunidade fantástica, que a gente está explicando esse universo para as pessoas, com duas pessoas que estão absolutamente envolvidas nesse universo. Então, está sendo... por mais que vocês estejam falando bastante, a gente agradece o quanto vocês estão falando, porque é muito rico esse conteúdo que vocês estão passando para a gente. Aí, olha que mais legal. Hoje, a gente vê uma empresa brasileira, a Embraer, está fazendo drone hoje. Os caras vão fazer drone para levar pessoas. Caralho, isso. Porpeta, hoje, e o Nata também, quais são... onde quem está nos assistindo vê o seu trabalho e não vai ver tua cara diretamente, mas vai conseguir ver e vai falar, nossa, essa imagem era aquele rapaz, o Henrique Moraes, o Porpeta, que estava no Fala Bike Zone. Olha, eu sou uma pessoa extremamente low profile, tá? Eu não... até porque eu estou operador de drone. Então, hoje eu tenho basicamente o meu site, que é o porpetafpv.com.br, e o meu Instagram, que é o meu grande portfólio, que eu ponho meu trabalho ali. Eu tenho hoje o apoio, o patrocínio de algumas marcas, que tem uma briga com eles, que falam, porra, cara, queremos mais Porpeta na TV, queremos mais Porpeta aparecendo na tela, né, meu? E eu não sou, galera, o cara da TV, entendeu? Eu sou o cara do barrigão de fora, cerveja apoiada na teta, cigarro aceso. É diferente do estereótipo que a turma quer vender, então eu mostro meu trabalho. Né? Você me paga para ter imagens de drone. Mas, por exemplo, o cara liga na Stock Car, vê o seu trabalho. Quem são os clientes que você trabalha hoje? Alguns que você quiser falar. Depois da pandemia, a gente teve uma invasão muito grande de drones no mercado, né, cara? Qualquer pessoa com cartão de crédito, ele consegue comprar um equipamento e o simples fato dele ter a posse o pré-qualifica para ser um operador, porque o mais difícil ele já tem, o equipamento. E aí, como é uma coisa intangível e imensurável o conhecimento, eu não consigo dizer para o Caetano segurando só o drone na mão se ele é bom ou se ele é ruim. Eu consigo dizer que ele tem um drone, que pelo menos ele já teve uma introdução ao mercado. E numa leitura de senso comum, é isso que acontece. Então, eu comecei a perceber que tinham pessoas que vinham, cara, para fazer aquilo que a gente fazia de uma forma muito ruim, muito mal feita, com um preço cobrado extremamente ridículo, e quem contrata não entende o que é FPV também, então acha que aquilo ali é maravilhoso. E eu falei,
falei, galera, na boa, não vou ficar aqui brigando com vocês, cara, ainda mais porque vocês não sabem nem o que vocês estão fazendo, né? Eu falei, eu preciso me proteger. Eu falei, então vamos lá. Para onde eu vou? Que primeiro me agrada, segundo me deixa feliz e terceiro, se alguém quiser chegar aqui, brother, vai ter que remar muito, muito. E eu falei, ó, é motorsport, cara. Eu tenho que ir para eventos de motorsport, filmar, transmissão ao vivo, andar grudado atrás de carros, 1 metro do carro, sabe, filmando aquilo. E aí me especializei nisso. Então hoje eu faço Stock Car, faço as principais categorias do motorsport do Brasil e da América Latina, né? Stock Car, Rally dos Sertões, Meet Cup, Turismo Nacional, Fórmula 4, enfim, e trabalho também com um outro segmento que é um pouco mais complexo, que são os grandes festivais. Então, a turma do Rock in Rio, a turma do The Town, Lollapalooza, né, tá voando ali num palco com 150 mil pessoas na frente. Fui para um universo diferente, fui buscar o meu oceano azul ali, cara. Porque assim, o Caetano amanhã vai comprar o rádio do Natan e depois de amanhã ele vai começar no simulador. Tecnicamente, dependendo do tanto de comprimido que ele tomar, até quarta-feira, quinta-feira, ele fez as 100 horas de simulador. Não necessariamente qualificou ele, mas ele sim criou uma memória muscular ali e já está na pracinha voando. Se o Caetano falar, já vou na pracinha, eu agora vou lá filmar um show. Perdão, pessoal, o vizinho acordou aqui. Ele vai voar, porque eu voar o show é igual voar a pracinha, né, cara? Você tem as pessoas e tá todo mundo voando por cima ali e tá tudo certo. Agora ele fala, cara, eu vou lá incomodar o Porpeta, eu vou lá no meio da descida de eucalipto ali, que eu vou descer filmando a galera. Eu vou olhar pro Caetano e falar, meu, vai na frente, por favor, cara, fica à vontade, não tenha pressa. Né? E em silêncio vou pensar, não tenha pressa para destruir o seu drone e deixar eu fazer o meu trabalho em paz aqui, porque é o que vai acontecer. É demais, né? Fazer a linha... Para nós que estamos nessa área, nesse segmento do audiovisual, né? Vai lá. Desculpa, só para pegar a linha que o Natan estava falando do piloto de drone, o operador de drone estava treinando a linha. Você treina a linha, muitas vezes, não é nem para entender por onde o atleta vai passar, porque é isso, você não sabe o que ele vai fazer, entendeu, irmão? E assim, a linha que vamos entender um pouquinho que o Porpeta entende mínimo de manobra. A linha que o cara faz para fazer um Superman é completamente diferente da linha que ele vai ter que fazer para poder dar um backflip, ou um front flip, ou alguma coisa. Então, você cria as linhas para entender as rotas de fuga em caso de emergência, sempre pensando no primeiro, não machucar e não destruir a propriedade de terceiros. Segundo, não machucar e não destruir a minha própria propriedade. Terceiro, manter o meu nome funcionando como uma pessoa de responsabilidade. E aí depois você vai pensar em falar a linha do cara, ou o que ele está fazendo em manobra. Sim, é importante você entender em quais rampas ou quais setores ele está trabalhando. Ó, pessoal, chegou uma pessoa importante aqui, chega aqui, ó. Lembra daquele vídeo que a gente começou no começo lá? Hi, I'm Paul, and this is Welton. E aí, galera? Aí sim, hein? Bom, meu. Então... E sabe o que é mais legal de toda essa história, Porpeta? Ela resume uma história... comecei a trabalhar com televisão nos anos 80. Passei pelos anos 90, 2000, início da digitalização, e aqui estamos. Em determinado momento, eu falei, eu tenho uma produtora de vídeos, mas sabe o que eu vou fazer com ela? Eu vou fechar. Porque o filho do primo, da amiga, do vizinho, do Zé Ruela... começou a falar que fazia o mesmo trabalho que eu via minha qualificado 1 milhão de horas para fazer porque era mais barato. E o mundo se tornou isso. Então é muito legal
É tudo isso que você está falando, e você usou. Eu adoro a sua linha de pensamento, e a gente tem um relacionamento, não somos amigos há tanto tempo, mas já temos uma intimidade por entendermos que nossas cabeças, ela não é melhor nem pior do que a de ninguém, ela só é diferente. E hoje, ser diferente no mundo vai custar e vai fazer uma seleção natural, como qualquer pensamento darwiniano irá nos levantar. Cara, vamos fazer uma rodada final aqui de comentários. O Elton já chegou, né? Ó, a gente já está com 1h25 aqui de boa conversa. Bora conversar com o Nathaniel Giacomozzi, wrap-up, a amarrada final, e o Caio quer falar conosco. Queria só falar mais uma coisa aí, não sei se cheguei a comentar, mas se você estiver assistindo o nosso programa até agora, deixa um likezinho aí pra gente, segue o nosso canal. Isso pra gente é super importante para engajar e só fortalece o nosso trabalho. A gente está fazendo isso aqui para vocês mesmo, a gente quer deixar a história contada. E queria emendar o que o Cadeira falou. E Bom, eu que queria emendar. E se não estiver gostando, segue algum blogueiro da moda aí, mano. Se não estiver gostando do nosso papo. A gente não tem moda, a gente é só Fala Bikezone. Mas o Nata. Mas não estamos pedindo esmola, não. Não, que a gente tenha não. 3 caras que ouçam o que a gente está ouvindo e que a gente puder salvar meio. É isso aí. Primeiro é salvar a si próprio, né, por pequeno. Ó, se servir para alguém esse conteúdo já valeu a pena. Serviu para mim, já valeu muito a pena. Depois a gente conversa, viu, Nata? Para nós, mas, né? Ô, Nata, eu queria... Minha última pergunta para você, e agradecer demais, né? Eu acho que vai ser a última vez que eu vou falar aqui hoje. Falei muito. Eu queria saber de você como é que você visualiza o seu futuro com o drone. O que você imagina como vai ser o seu futuro com o drone? Cara, eu sou um cara, Caetano, muito curioso, sabe? Então eu sempre tentei fazer de tudo um pouco, né? Já começou assim na bike. Eu comecei do ciclismo, fui pro mountain bike, fui pro downhill, fui pro bicicross. E na verdade, daí a gente faz de tudo, né? Igual o pato, faz tudo, mas não faz nada muito bem. Né? O cara voa, mas não voa tão bem, o cara corre, mas não corre tão bem. Enfim, mas eu sempre foquei muito no que eu sou apaixonado. E no fim, eu fui apaixonado muito pelo downhill, que era algo mais extremo, né? E no drone, mesma coisa. Eu comecei e falei, cara, eu vou voar com um FPV. Mas eu falei, cara, é muito difícil. É tipo andar de BMX Dirt Jump. Não dou conta de mandar backflip. E eu vejo que eu gosto muito do audiovisual. Hoje o drone serve, cara, como, né, um olho, como se fosse um helicóptero, um passarinho. Então a gente consegue ter essa imagem diferente. Então eu sou muito apaixonado por drone. Hoje a gente atende várias marcas e eu faço essa parte de drone para os meninos também. Não consegui usar o FPV, mas uso, né, esses drones mais, vamos dizer, que tem mais estabilidade, ou sei lá, como eu posso dizer, que seria um drone DJI, né, que eu estou usando hoje. E, cara, eu vejo que tem muito ainda para evoluir, porque hoje com a tecnologia, né, de inteligência artificial deve estar muito bizarro daqui para frente. E eu sou muito grato de nascer, né, na década de 80, então eu sempre fui apaixonado por audiovisual, eu não sabia, mas eu editava no meu canalzinho do YouTube, já com fita, né, então eu digitalizava a fita e para passar as coisas para o YouTube. E depois veio a GoPro, né, que conseguimos, antes da GoPro, eu pegava câmerazinhas de vigilância, botava aqui, adaptava tudo para a gente ter essa visão que a gente tem na bike. Cara, e hoje a gente já tem câmeras com muita tecnologia, que tu fala com ela para ela começar a gravar, né, GoPro grava, ou o DJI começa a gravar, né, tecnologia com a bike, porque a bike DJI hoje já conecta com a câmera, que tu só aperta um botão, é muito louco isso, sabe? E mesmo no drone, então eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, né? Desde os formatos, porque hoje é tudo 16:9, né? Então tu já vira stories, e hoje as câmeras já estão gravando quadrado, eu sei que já tem câmeras gravando quadrado, então depois tu escolhe o que tu vai fazer, né? Então, cara, eu sou muito grato de nascer antes disso tudo começar,
passar por tudo isso e tá podendo ver o futuro. Isso é muito massa, cara. E eu não sei o que vai ser, Caetano, da minha Muito vida. bom. Deixa eu só concluir uma Pô, coisa. é Eu isso, estava estamos vendo, vivendo, né? eu tava vendo ontem, inclusive, um podcast com o Elon Musk e ele falando que em 2030, não sei se vocês viram isso, qual é a impressão que vocês veem disso, mas ele disse que em 2030 a previsão é que os apps terminem e que será tudo operado por AI, meu. Cara, Quem eu acho será operado por AI? eu acho que a gente tem Eu, que Não, eu não não, serei. não a gente, tio, mas eu digo a Terá ser computação. humano. Pessoal, massa de manobra. Quanto mais gente usar AI para tudo, o horário para tudo. Meu, eu prefiro ser um comandante medíocre, olhem no meu olho, do que um passageiro de ouro. Ó, Travou teu olho, tio. mano, quem tem um olho verá, mano. Quem Não, eu tem um sei, mas olho eu acho, verá, cara, mano. eu Quem acho que tem a gente tá ouvidos de pensando, ouvir é só virar. eu acho que a gente tá pensando num lado muito extremo. Nata, ele tá pensando no. Você já viu o patê de foie gras? Como o pato se alimenta e fica com a barriga grande, tio? Mano, é divisor de água do telhado, meu. É água que cai para cá, vai para o Pacífico e para cá vai para o Atlântico. Eu digo isso, o passageirismo e o comandante. Visão louca da parada. Quem é Não, passageiro e quem é comandante? Sejam na vida comandantes medíocres, não sejam passageiros de luxo. Só isso eu tenho para falar. mas eu digo que o cadeira está um pouco extremo, porque tipo, né, a gente já está pensando em coisa bem avançada, mas eu, Nata, como curioso, o Patinho, eu estou estudando IA para fazer, porque, cara, é um negócio no audiovisual é animal, velho. Eu consigo botar um tênis da fila que a gente trabalha lá nas Dolomitas, velho. E quer que neva, Então, mas ó, tem neve também. Sabe? Isso aqui pra gente é muito Cadeira, bizarro. não, o que é ele do está caralho, é do fazendo caralho. é uma coisa muito incrível, porque quem não estudar a inteligência artificial passará a ser estudado por ela. E aí É, entra onde você falou, ser um comandante medíocre ou ser um passageiro de ouro. A partir do momento que você entende a IA e as suas funções e suas formas, e você segue com ela, tá tudo bem. Né? Nós, que somos um pouquinho mais velho que a massa atual, nós operamos o telefone celular de uma maneira diferente do que a molecadinha que nasceu ontem. Eles não conseguem ficar sem respirar. Se eles puxarem a respiração para o modo manual, ele precisa ter o telefone na mão. A gente não. Entendeu? Então, por quê? Porque houve esse convívio natural. Então, é isso. Acho que todo mundo, até mesmo quem é mais velho, tem que estudar e entender a inteligência artificial para não ser estudado por ela depois. Aí sim, aí a gente vai ser igual aqueles desenhos do Pica-Pau, igual aqueles filmes lá, que é só marretada na cabeça e linha de produção dos outros. é verdade. É Verdade. exatamente esse ponto, isso é o fundamental. Então, assim, o pensamento ele tem que ser o cerne de tudo. O pensamento ele é analógico, o nosso cérebro ele é analógico. Então, o pensamento ele vai levar ao caminho que você quer. Então, o inicial que fará a diferença. O estudar isso e ter isso como ferramenta, Nathan, é fundamental. Agora, o passageiro que cair de paraquedas no meio do caminho, que é a grande massa, que é o papinho do Hellon que o Caio estava falando, no final das contas, claro que educa. Mas E isso assim, tem gente que escolhe eu acho que é em qualquer meio, cara. Se tu comprar uma bike de dirt jump tudo. voar, vai se fuder. Vai comprar um drone É FPV, isso. vai voar, vai explodir. Então, acho que a própria vida vai ensinando. Olha lá, Porpeta. Pessoal, esse daqui foi um dos melhores momentos que eu tive aqui durante o longo do dia, estar aqui com vocês. Eu, infelizmente, preciso partir, eu tenho um compromisso daqui a pouco. Aí, né? O Elton já chegou aqui, eu preciso agora preparar alguns equipamentos e marchar. Por momentos mais como esses aqui, precisamos fazer um desse ao vivo e a cores, para a gente poder não só falar, mas também, né, botar o louco da Nata para voar sobre o drone e fazer umas coisas malucas. Tá?
Queria muito continuar com vocês aqui, mas eu não consigo, eu preciso realmente sair, que eu estou com a agendinha apertada. Era para ser mais tarde, o nosso compromisso hoje aqui, nossa conversa. Eu tenho um patrão daqueles que manda quem pode, obedece quem tem juízo, então eu tenho que ir lá atender. Mas foi ótimo, cara, foi ótimo. Obrigado aí pela oportunidade, galera. Obrigado a vocês. Continuem conversando. E eu que realmente estou no horário. Também, e nós também. A gente agradece a audiência qualificada de cada um de vocês e a gente espera que através de história, cultura, informação e entendermos como o GPF funciona, que é de onde você veio, para onde você está indo, que você possa desenvolver raciocínio e, principalmente, pensamentos livres, que é a particularidade do livre-arbítrio e ter sua opinião e não ser levado pela grande massa em tudo que está por aí. Cara, agradeço com carinho, parceiro Caetano Caesa Mataro, que está lá em Miami, nosso irmãozinho Nathaniel Nata Giacomozzi, nosso querido guru, o filósofo Porpeta, e nós somos o Fala Bike Zone, um espaço onde cultura, história, desenvolvimento e muita loucura está aqui para ser compartilhado entre nós. Vamos que vamos, viva eles, os rolês. Valeu! Valeu, Porpeta. Valeu, turma. Valeu.